Começa neste momento o programa Mais Saúde da ACOM, Associação de Combate ao Câncer do Centro-Oeste de Minas. Neste final de semana recebemos aqui no estúdio a presença da Lília e da Fabiana. Elas são responsáveis pelo setor de prevenção da ACOM. Ainda hoje, nós estamos em 2019, a prevenção ela é muito melhor do que iniciar o tratamento num caso mais avançado, porque com isso a cirurgia é muito mais simples, o tratamento é muito mais conservador e a qualidade de vida está garantida. O programa Mais Saúde está apenas começando, vocês obviamente são meus convidados para até o final aprender muito mais para a gente lutar contra o câncer. Vamos lá? Bom, vamos começar então esse bate-papo em dose dupla no programa de hoje, recebendo a Fabiana, que é a enfermeira na prevenção. As duas trabalham nesse setor que é a prevenção da ACOM, que é a Fabiana e a Lília. E hoje nós vamos falar sobre os trabalhos que esse setor desenvolve. Afinal de contas, o câncer ainda hoje, a gente sempre fala isso, mas é uma máxima extremamente verdadeira. Ainda hoje a prevenção é infinitamente melhor do que o diagnóstico, não é mesmo, meninas? Sim. Gostaria que vocês, então, se apresentassem para quem está nos assistindo aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Você trabalha, então, na prevenção. Qual que é a sua função mais diretamente? Fala um pouco mais sobre você, de formação, de tudo. Então, eu sou enfermeira da prevenção. Entrei lá no ano de 2012, depois da minha formação acadêmica. E eu faço parte da equipe, Então, todo mundo da equipe trabalha um pouquinho em cada área. A gente tem os projetos de prevenção, de orientação da população, o câncer familiar e o cuidado paliativo. Eu também tenho pós-graduação em oncologia. E esse tripé, vamos dizer assim, do câncer familiar, a prevenção e o paliativo, são não diria alternativas, mas são uma parte um pouco escondida, do tratamento do câncer. Porque muita gente, quando vê um paciente, às vezes carequinha, ou sabe que alguém está com a doença que vai iniciar um tratamento, não sabe o que é essa equipe multidisciplinar, A gente vai falar um pouco mais sobre cada um desses. Seja muito bem-vinda também, Lília. Obrigada. Meu nome é Lília, sou supervisora lá da prevenção. Igual a Fabiana disse, a gente tem vários outros trabalhos na prevenção, como hereditário, cuidado paliativo e dermatologia. Eu estou aqui na ACOM há 5 anos. Tá? Que bacana. Esse trabalho, que eu falei com a Fabiana, a Lília complementou até a dermatologia, o tripé do câncer, que é a cirurgia, a químio e a rádio, basicamente. Só que as pessoas se fixam muito nisso, Fabiana? De que o tratamento ele se baseia apenas nisso. Como que é, assim, vamos falar em nível de ACOM, uma equipe multidisciplinar para tratamento do câncer. Ela é composta por que tipo de profissionais que as pessoas às vezes nem imaginam? Então, quando a gente pega a população em geral, às vezes relaciona o câncer, a quimioterapia, a radioterapia e cirurgia. Mas é muito além disso. Tem muitas pessoas envolvidas no tratamento, na prevenção, na cura. E mesmo aquele paciente que não tem condições de cura, então a equipe multidisciplinar ela é muito importante. A psicologia, porque acaba afetando o paciente, o psicológico dele, o serviço social, que a questão social está muito envolvida também. Às vezes o paciente precisa deixar de trabalhar, passa por questões sociais complicadas, a fisioterapia para a reabilitação desse paciente, a enfermagem que está envolvida em todo o processo, desde a prevenção até o cuidado paliativo. Então são vários profissionais que estão envolvidos no tratamento do paciente como um todo. E você falou várias profissões, vamos dizer assim, que são diferentes, mas a gente já imagina, por exemplo, um psicólogo, ele contribui muito com a manutenção do emocional desse paciente, porque o câncer, há 40, 50, 60 anos atrás, ele era sinônimo de morte, infelizmente, A medicina, ela era muito, muito mais atrasada, ela não dispunha dos mesmos recursos, Lilian, que temos hoje, e o psicólogo, hoje em dia, ele meio que vem, não sei, não sou psicólogo, as meninas também estão na área da enfermagem, mas eu penso que ele meio que vem assim para reforçar o paciente, todas as alternativas, tudo que ainda pode ser feito. E dentro desse tudo que ainda pode ser feito, existe a equipe do Humanizar, que é um projeto, a meu ver, um dos mais bonitos, dentro do tratamento do câncer. Eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre ele também. Só quem está na equipe, Fabi, que sabe o tanto que é importante esse trabalho do Humanizar, porque é uma qualidade de vida para o paciente, tanto para o paciente quanto para a família. São os pacientes em cuidados paliativos. A nossa equipe presta assistência domiciliar, e é formada por médico, nutricionista, psicólogo, enfermagem. Então, a gente dá o conforto ao paciente.
E nesses casos, muita gente que entra para o projeto também existe eu posso dizer, mito de que se entrou para o projeto é sinal de que é só esperar o momento do desencarne, do desenlace. Na verdade, não é nada disso, né? Tem pacientes que estão, né, no projeto do Humanizar por muitos anos e vivem com uma qualidade de vida tranquila, assim, né? O projeto faz muito, né, por esses pacientes, não é verdade? Isso é um mito mesmo, né? Porque não só porque entrou para o projeto, não tem mais nada que fazer. Uhum. É o contrário. Aí sim que a gente tem que fazer muito mais para esse paciente, né? Muito bacana. Eu conheço pacientes que fazem e fizeram parte, né, do projeto do Humanizar. E meu pai, inclusive, né, ele participou, né? Assim, o caso dele foi um pouco mais delicado, porque já foi diagnosticado bem avançado, né? Mas ele participou do projeto e foi muita coisa que foi feita, né, na questão de não sentir dor, né, na questão desses momentos com a família, né, o apoio psicológico, até para a minha família também, é uma coisa muito, muito bacana. E os demais projetos que vocês fazem, eu vejo, por exemplo, as ações na praça, né, que acontecem com frequência. O que mais que a prevenção faz nesse trabalho tão importante, que afinal de contas a prevenção, como eu disse no começo, ela ainda é o melhor remédio, né, para todo e qualquer tipo de tratamento. Mas quais outras ações a prevenção tem feito ativamente para a população? Então, as ações de prevenção, elas são muito importantes, porque é através do conhecimento que a pessoa tem a condição de prevenir ou diagnosticar precocemente o câncer. E aí é a grande diferença, né, para o paciente. Quanto antes de diagnosticar o câncer, maior a chance de cura, menos invasivo é o tratamento. E esse é o objetivo da prevenção, é levar essa informação para a população em geral, que muitas das vezes não tem conhecimento de hábitos de vida saudável, de como prevenir, dos exames de prevenção. Então, essas ações são feitas como? Por atendimentos, né, em praça ou em local mesmo. Então, às vezes, vai o dentista, dermatologista, enfermagem. Isso nas cidades. Sim, isso, nas cidades da macro-região. Além disso, palestras em empresas, em escolas, todos os diversos tipos de orientação. Então, às vezes, a pessoa liga, quer saber alguma dúvida. Então, a equipe está sempre disposta para estar orientando como prevenir, o que é importante para fazer, quais os exames indicados, porque é isso que é o grande diferencial. E é muito bacana, a gente vai até fazer uma pausa na entrevista, mas para deixar uma referência, porque graças a Deus a gente está, o programa Mais Saúde, né, ao longo de todos esses anos, nós estamos presentes em várias cidades, né, pela TVI, que é de Pará de Minas, TV Oeste, né, de Formiga, a TV Candidez, aqui em Divinópolis, e a TV Portal Web, além do nosso canal no YouTube, né, e o Facebook da ACOM. Então, várias pessoas têm acesso ao programa, vários donos de empresa, né? Se alguém quiser que a prevenção faça um projeto, alguma coisa nesse sentido, na sua empresa, na sua cidade, ou algum evento que vai acontecer, tem algum telefone que possa ligar para marcar esse atendimento, vamos dizer assim? Sim, tem o 3512-2112, ou então pelo e-mail, que é prevencão@acom, acom é com 3 letras Cs e M de Maria no final, .org.br. Está aparecendo abaixo do vídeo também, prevenção, isso, que é sem cedilha, @acom.org.br. E para fazer essa, vamos dizer assim, inscrição, né, Lilian, a empresa ou a pessoa precisa de quais tipos de documentos, alguma coisa específica, ou é só ligar e na ligação vocês orientam? Não, é só mandar um e-mail oficializando, né, o pedido, o local, o público-alvo, o dia que a gente faz uma triagem e entra em contato depois e marca essa ação. Essa questão de quantidade mínima de pessoas, local, qual cidade isso tudo é definido juntamente com a pessoa. Isso. Porque se for uma orientação, vocês passam até mesmo por telefone ou agendam para ela vir, no caso específico. Isso. Muito bacana. Vamos fazer o seguinte, a gente vai fazer um intervalo e na volta, até então a gente falou um pouco do setor, na volta nós vamos falar um pouco quais são as dicas, né? Você que está na casa dos 30, dos 40, entrou no Zenta, né? O famoso ENTA, o que você deve fazer, quais cuidados você deve ter com a sua saúde e principalmente, Fabiana falou de alimentação, de qualidade de vida, o que é isso? Como você pode contribuir com você mesmo? Sai daí que a gente volta rapidinho com o programa Mais Saúde, que vocês sabem, é da ACOM contra o câncer pela vida. Com sua ajuda, muito já se fez. Gratidão. E temos mais desafios. O Centro Oncológico da ACOM funciona a todo vapor. Já foram realizados mais de 20 mil atendimentos. O Centro Oncológico da ACOM melhorou e muito a vida da gente. Temos aqui os melhores profissionais e sem pagar nada por isso.
Com sua ajuda, o mamógrafo já foi adquirido. Nossa próxima meta é conseguir um tomógrafo e um ultrassom. Continue nos ajudando a vencer mais este desafio. Gratidão a você. Gratidão ao Centro-Oeste CAP. Olá, estamos de volta com o programa Mais Saúde, recebendo hoje em dose dupla a Fabiana e a Lilian, que são responsáveis pela prevenção da ACOM. E logo no início do programa eu falei muito a respeito da questão da importância da prevenção nos dias atuais. A medicina, obviamente, está muito evoluída. Existem vários tipos de tratamento, existem várias novas técnicas que estão ali à disposição de todos que precisam fazer o tratamento do câncer. Mas a prevenção, ela ainda é fundamental, porque o diagnóstico, não é, meninas? Me corrijam se eu estiver errado. Quanto mais precoce for feito, melhor é, né? Quais são os cânceres mais frequentemente, isso vale para qualquer uma das duas, mais frequentemente detectáveis? Vamos dizer aqui da nossa região, o que mais tem aparecido? Câncer de pele não melanoma é o mais comum, né? Seguido para mulher de mama e para o homem de próstata. Mas o câncer de pele não melanoma, ele é mais tranquilo de ser tratado. Geralmente ele não precisa de químio, de rádio, às vezes é só retirada mesmo. Porém, como a gente mora num país tropical, ele é muito comum. E tem uma faixa etária que isso é mais comum? Porque eu não sei se é mito ou se é verdade, que ele o câncer de pele ele é um efeito cumulativo, né? Parece que ao longo dos anos, né, Lilian, a exposição prolongada e de forma errada ao sol é que faz com que futuramente aquilo possa acontecer, não é verdade? É igual você falou, a gente vê os malefícios ao longo dos anos, né? E a única forma de proteger o câncer de pele é o protetor solar, né? Igual a gente vive num país tropical, até essas luzes mesmo de casa, né, contribui para isso. A gente também tem aqui na ACOM o projeto Deixa Eu Ver Sua Pele, que a gente faz parceria, né, com a FSJ. Então, a gente faz essas triagens em cidades que são solicitadas, né? A enfermagem tria os pacientes, se vê alguma suspeita de caso de câncer, é encaminhado para o centro oncológico para as consultas com o dermatologista. Isso é muito bacana. Primeiro que completa aquelas ações, né, que são feitas em praça, né? E é muito comum, né, infelizmente, a gente vê as pessoas com pequenas manchas, né, lesões pequenas na pele e acham que aquilo lá é da idade. As famosas mancha senil que fala, né, que é aquela que dá da idade, aquelas manchinhas da pele. E às vezes não tem nada de inofensivo ali, as pessoas não sabem, né, assim, diferenciar. É claro que aqui, por um programa de TV, não dá pra gente levar tantos detalhes, mas isso vale para ambas. Quais são os sinais de que uma mancha não é tão inofensiva assim? Para a gente já começar a falar mesmo da prevenção, tentando levar o máximo de exemplo possível. Começando pelo câncer de pele, que você disse ser o mais frequente isso para homens e mulheres, né? Qual o sinal de que aquela mancha é algo que se deva tomar um cuidado extra? Então, uma pinta que modificou muito, que ela tem mais de uma cor, ela não tem formato regular, às vezes sangra, o tamanho aumentou, ou algumas lesõezinhas que dão tipo uma casquinha branca, que sangram, um machucadinho que não cicatriza, tudo isso deve ser avaliado. O importante é o quê? Sempre que tiver dúvida, procurar um profissional de saúde para estar avaliando, né? Essas manchas que descamam e sangram, porque quando mais velho a pessoa vai ficando, né, lá 70, 80 anos, às vezes até mais, enfim, a partir dos 70, vamos dizer assim, a pele naturalmente já fica mais seca, né? E é muito comum essas manchinhas que às vezes tem um branquinho lá que descama, mas que não sangra. É um sinal, é um indicativo de que pode evoluir para uma manchinha, uma coisa que sangra e que precisa de cuidado? Sim, esse tipo de lesão é uma lesão que tem que ser avaliada, porque pode sim ser um câncer, né? Um câncer numa base celular ou espinocelular, ou pode ser que em determinado momento se torne. Então tem que ser avaliado, às vezes, né, faz uma crioterapia ou algum procedimento simples que pode ser feito em consultório e evita de se ter doença. A crioterapia é aquela aplicação de gelo, né? Que isso, queima. de nitrogênio. E essas ações são feitas nesses ambulatórios? Por exemplo, pegou um caso muito inicial, né, um paciente que chega e vocês percebem, isso aqui a gente precisa intervir, né, para que isso não continue e não vire uma coisa pior. Essas lesões pré-cancerígenas, não sei se eu posso chamar assim, elas já são tratadas ou esses casos todos são encaminhados para uma segunda avaliação? Não, aí nos ambulatórios os casos são avaliados, se possível tratar em ambulatório assim, feita a crioterapia ou prescrito medicamento, se for necessário encaminhar para cirurgião, aí é encaminhado.
Que bacana. Aí vocês têm uma parceria com as secretarias e aí já fazem todo esse processo. É como se ele tivesse passado a um médico e o médico direcionado. Ó, a gente vai precisar investigar isso com um pouco mais de critério. É dessa forma, então, o paciente já é encaminhado para que aconteça o... Sim, a enfermagem vai fazer a triagem inicial, eles vão vir para consulta com a dermato e antes, né, da gente fazer todo esse processo de atendimento, é feita a parceria com a Secretaria de Saúde. Muito bacana. Em primeiro lugar, então, o câncer de pele, né, o mais frequente, aqui na nossa região, né, obviamente. Agora, quais são os outros tipos de cânceres mais frequentes, Lília, que a gente percebe? Por exemplo, de pele, né, o não melanoma. Tanto para homem quanto para mulher. Sim. E para mulher é o câncer de mama e para homem é o câncer de próstata. Que ocupam, então, o que segundo... é o mais, é isso. Esses cânceres, porque a gente fala sempre, né, da prevenção, a gente sempre fala da questão do cigarro, da alimentação saudável. Até que ponto é o câncer de mama e o de próstata, por exemplo? O de pulmão, assim, a gente já pensa uma coisa um pouco mais óbvia, né? Mas até que ponto esses cânceres estão relacionados, por exemplo, ao tabaco? Né, o de mama, de pele não, né, assim, na verdade, de mama, de próstata, até que ponto eles estão relacionados com o cigarro? Então, a gente sabe que o câncer não tem uma causa específica, são várias causas, né? Então, assim, a principal, né, é o fumo, o excesso de bebida, né, alimentação, obesidade. Então, tanto para ambos, tanto para a mama quanto para a próstata, para o homem também, entende? Isso. E a prevenção, a partir de qual idade deve acontecer em ambos os casos? Então, no Brasil, assim, o SUS preconiza, né, a mamografia de rastreamento de 50 a 69 anos, mas nós indicamos a partir dos 40 anos, ou conforme indicação médica, ou se tiver histórico familiar na família. De próstata, a partir dos 50 anos, o exame PSA, né, e o médico vai analisar se vai ter o toque ou não, e a partir de 45 anos, se tiver caso na família. Então, tanto para homem quanto para mulher, tendo caso na família, antecipa-se, então, esse início, né? Ele, o quê? 5 anos, 10 anos? De mama, são 10 anos, né? Ou 10 anos do caso mais jovem ou a partir dos 25, né? Quando temos suspeita de câncer hereditário. Quando mãe ou irmã já teve, aí 10 anos. Inclusive, na CON tem esse projeto do câncer hereditário, né? Uma parceria com a UFSJ, se não me engano, né? Sim, na verdade é o câncer familiar, né? No momento a gente está sem a parceria por causa desses cortes do governo, né? Então, mas o projeto funciona, a CON executa ele. Hoje em dia a gente tem muita família cadastrada, a gente está com quase 200 famílias sendo acompanhadas. A gente tem uma parceria também com um laboratório que faz o teste genético em um preço muito mais acessível para a gente. Então, facilitou bastante as coisas, né? E hoje em dia os estudos mostram que o câncer hereditário, ele tá relacionado a 25 a 30% dos casos de câncer. É um número grande, né? Então, aumentou bastante, porque antes os estudos falavam que era de 10 a 15, né? Então, bem dizer, dobrou essa porcentagem de causa de câncer. Isso até me lembra uma coisa interessante, Fabiana. Porque muita gente pergunta se o câncer ele é hereditário. Às vezes, pessoas que fumam falam, em casa ninguém nunca teve, né? Então não tem que me preocupar. Ou nunca teve caso de câncer de mama, ou pai, avô, bisavô não teve problema com próstata. Mas não significa que aquela pessoa que fala isso erroneamente não seja a primeira, né? Pode acontecer por algum motivo, como a Lília muito bem disse, o câncer não tem uma causa específica, pode ser que ele seja a primeira. Assim, todo mundo está sujeito a ter o câncer, né? O importante é o que a gente pode fazer para prevenir, né, o que tiver dentro das nossas condições que seja feito. Então, por exemplo, os fatores de risco são os principais causadores, que é a alimentação, não praticar atividade física, o tabagismo. Isso são coisas que a gente consegue modificar no nosso dia a dia. É claro que tem pessoas que têm uma qualidade de vida ótima e têm o câncer, porque a gente está vulnerável a isso. Mas aí, se eu tenho um fator de risco familiar, minha chance é ainda mais aumentada. Aí que eu tenho que atentar mais ainda para os fatores de risco. Aí, a pessoa, por exemplo, que tem um histórico familiar de câncer de mama, vamos supor, a mulher, além do exame de ter que acontecer mais cedo, aos 25 anos, né, Lília? Quando há um histórico, né, que você lembrou. 10 anos antes 10 do anos primeiro antes, caso. Então, por exemplo, o primeiro caso a mãe teve aos 35, 25. Isso. E acontece, inclusive, casos em que as mulheres têm o câncer de mama ainda mais jovens, né, na idade de 25 a 30 anos. Até uma boa pergunta. Se, por exemplo, uma irmã
são 2 filhas. A irmã teve o câncer de mama aos 25 anos. E tem uma irmã caçula que está, por exemplo, teve a primeira menstruação, agora que está entrando na adolescência. Como que é isso? Aí mantém essa regra de 10 anos antes? Aí nessa idade o ideal é que passe por uma avaliação clínica. Se for necessário, se tiver algum achado anormal, pede exames. Mas não é tão indicado fazer exames de prevenção e de rastreamento nessa idade. Mas a avaliação clínica tem que ser feita. Uma última questão, estou vendo que o nosso tempo já está chegando ao fim, mas eu não queria terminar sem falar sobre isso. Lília ou Fabiana, dizem que o exame de mamografia, ele é um exame muito seguro, né? Um exame excelente, né? E ele junto com o ultrassom, a mesma coisa, o exame de toque junto com o PSA. São os exames que identificam uma alteração. Mas com relação especificamente à mamografia, tem muitas mulheres que dizem que preferem não fazer porque o próprio exame aumenta o risco de desenvolvimento de câncer, por exemplo, de tireoide, né? Essas questões. Quais cuidados elas devem tomar? Dizem, da mesma forma que usando aquele jaleco, né, de chumbo, enfim, que já ajuda a prevenir. Mas até onde se vai o risco-benefício? Obviamente vocês vão falar que é muito melhor fazer. Mas isso é mito ou isso é verdade com relação a esse potencial aumento, né, no surgimento do câncer de tireoide? Tem o protetor, né, da tireoide, aquele colete, mas não tem jeito de você vestir a veste de chumbo para fazer a mamografia, né? Só que a radiação é muito pouca em vista do benefício da mamografia, porque a mamografia é o exame de rastreamento que detecta o nódulo com apenas 1 centímetro. Então, na fase inicial, que, igual a gente falou, na fase inicial tem 90% de chance de cura. Você não vai passar por uma cirurgia, químio, nem rádio. Então, a gente fala o autoexame, né, que é para a mulher conhecer o corpo, né, ver se tem alguma alteração, mas o autoexame que já foi, estudos falam que é um secundário, e a mamografia que é o principal para o rastreamento. Então, o malefício da radiação é mínimo. Nem se compara, né? Nem se compara ao benefício que fazer a mamografia de rastreamento para detectar algum nódulo, né, que venha a ter. Ouviram, mulheres? E, inclusive, complementando a fala da Lília, tem mulheres, eu mesmo conheço, pelo menos umas 5. E o que eu pude fazer para convencer essas 5 de fazerem a mamografia, elas já estão na casa dos 60 e poucos anos e nunca fizeram. É comum ainda, né, a gente ver isso, infelizmente, né, Lília, Fabiana, vocês que estão mais diretamente ligados à prevenção, às vezes até rastreamento de pele, acabam descobrindo mulheres que sequer fizeram o básico, que seria usar o protetor, fazer a mamografia, fazer o Papa Nicolau, os exames preventivos, né? Para a gente finalizar, que o nosso tempo realmente já está chegando ao fim, que dica vocês deixam, então, para essas mulheres, para a gente poder encerrar o programa de hoje? Eu acho que não só para as mulheres, mas para os homens, que os homens têm mais dificuldade ainda, estar fazendo os exames de prevenção, né, de acordo com o que é orientado, porque é a melhor forma de detectar essa doença precocemente. É uma doença que hoje em dia tem um índice de cura muito alto. E os hábitos de vida saudável, não fumar, beber moderadamente, ter uma alimentação equilibrada e atividade física é muito importante. A gente tem que estar atento ao nosso corpo. O nosso corpo sempre dá sinais. Então, mesmo que eu não esteja, né, em idade de fazer os exames, é importante a gente estar observando. Qualquer alteração, sempre procurar um profissional de saúde para estar sendo avaliado. Muito bem. Lília, as considerações finais, então, para a gente encerrar o programa. Igual a Fabi falou, né? Observar nosso corpo mesmo, alguma alteração, procurar um clínico, né? Ter uma alimentação saudável, não fumar, não beber em excesso e... Basicamente é isso. E eu ainda complemento, eu tenho mais uma dica. Assiste sempre o Mais Saúde, porque se você fica em dúvida, aqui você vai encontrar sempre as respostas, porque falar de câncer é falar de prevenção. E prevenir, como tem o slogan de vocês, deve viver mais e até completo, muito melhor. Meninas, muito obrigado pela participação, viu? Lília, Fabiana. E vocês de casa também, muito obrigado pela audiência, porque sem vocês, por que tudo isso aqui teria que acontecer, na verdade? Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e semana que vem, de novo, no mesmo horário, estaremos aqui levando informação e prevenção para vocês. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.